Boa tarde, todas e todos. Estamos iniciando mais uma atividade no processo de formação de estratégias para a criação de Programa Municipal de Educação Ambiental. Este processo de formação é resultante de uma parceria entre o Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável da UERJ, o SEADES, a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e o Instituto Estadual do Ambiente. A nossa roda de conversa de hoje terá como tema as estratégias para a criação de Programa Municipal de Educação Ambiental. Apresento a professora Jaqueline Guerreiro, graduada em História pela UFRJ, especialista em Educação Ambiental e participante da Rede Brasileira de Educação, a REARG. Marilene Cadeu, licenciada em Biologia, graduada em Pedagogia, educadora ambiental e hoje atuando no SEADES e também nas ciências biológicas do consórcio CEDERJ. É facilitadora da Rede de Educação Ambiental, REARG, e da Rede de Educação Ambiental da Costa Verde. Tá? Então, vamos começar a nossa tarde com Jaqueline Guerreiro. Como é que você está? Você é uma referência de educação ambiental aqui no nosso estado e também em nível nacional. Gostaria de agradecer essa oportunidade de estar com as duas pessoas maravilhosas que defendem com todas as forças a nossa educação ambiental aqui no Rio de Janeiro. A sua voz, a sua força. Agora, Jaqueline. Obrigada pelas palavras, Elaine. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, cursistas. Estou aqui junto com a Marilene Cadei, na coordenação pedagógica desse curso, desse processo formativo, que visa inspirar, dar instrumentos teóricos metodológicos, inspirando vocês na construção dos programas municipais de educação ambiental dos municípios de vocês, tá bom? Eu vou pedir desculpas a vocês porque eu vou fechar minha câmera, aqui está chovendo e eu tenho medo da internet ficar instável, então eu fechando a câmera fica um pouco melhor, tá bom? E aí eu vou pedindo ao Luiz aí a gentileza de ir passando a minha apresentação. Pode passar, por favor? Bem, pessoal, essa apresentação aqui, ela se complementa com a apresentação que a Marilene Cadei vai falar daqui a pouco, tá? As duas apresentações, elas foram elaboradas conjuntamente, tá? Entre eu e Marilene, e ela, na verdade, essas duas apresentações, elas dão um pouco um panorama, um resumo dos textos produzidos e que vão ser parte de um dos livros desse nosso processo formativo, tá bom? Então, essa primeira apresentação, ela está baseada na sistematização de saberes e experiências de alguns processos de elaboração participativa, de criação em formato participativo de políticas públicas de educação ambiental, principalmente aqui no nosso território do estado do Rio de Janeiro, o programa estadual e também o programa municipal da capital. Então, os cenários que se apresentam em vários processos de criação de política pública de educação ambiental, principalmente programas municipais de educação ambiental, a gente pode pontuar nesses cenários que se apresentam com essas experiências, esses saberes acumulados e que foram construídos coletivamente nesses processos, tá? Alguns pontos, como, por exemplo, na maior parte desses processos, você percebe nas metodologias utilizadas
a sistematização dos saberes e experiências dos indivíduos e organizações que participaram do processo. Então, a riqueza de alguns processos de construção participativa de programas municipais de educação ambiental, você percebe nitidamente a tentativa, a partir de métodos e técnicas, de sistematizar esses saberes e experiências. E aí, isso possibilita também uma dimensão, a partir desses processos, do enraizamento da educação ambiental dos territórios. Então, esses processos, também, a riqueza deles, também se deu a partir do momento que as escolhas metodológicas tiveram um potencial, tá, de enraizar a educação ambiental nos territórios, mas também de consolidar institucionalmente a educação ambiental, de fortalecer o controle social e de articular, inclusive, recursos para a transição, tá, aos territórios sustentáveis. Então, existe toda uma bibliografia, estudos que pensam como se daria essa transição a territórios sustentáveis. E esses processos, quando você vai lê-los e quando você vai dialogar com os saberes construídos a partir dessas experiências, isso denota, né, a grande potencialidade desses processos para essa transição para sociedades sustentáveis. E algo também interessante é que grande parte dos processos mais exitosos, eles tiveram também uma articulação bastante nítida, né, nos encontros, nas consultas, nas escutas com outras políticas públicas, né, o que traz avanços no texto desses promédios. Pode passar, por favor? Uma sistematização de algumas experiências, tá? Trazem alguns aportes que eu queria trazer para vocês. Primeiro, a decisão política. Há que se ter uma decisão política de fazer o programa. Nessa decisão pode incidir vários indicadores, mas houve uma decisão política. Nos processos também, a partir de uma decisão política da gestão, tá? Essa decisão pode estar também foi parte de um processo de diálogos e de conflitos também, por exemplo, com a própria sociedade civil engajada, solicitando, né, a criação, a construção dessas políticas públicas, mas a partir do momento em que a gestão pública decide, tá, você tem a criação, né, de uma equipe institucional que vai dar conta do início do processo, que vai ser os gestores, né, do processo. Nos processos mais exitosos, a gente percebe que a criação dessa equipe institucional, ao lado da criação, houve algum tipo de ação formativa de capacitação desta equipe, tá? Um pouco essa experiência que estamos tendo neste momento no nosso curso, né? Houve uma decisão política e a criação de uma equipe institucional em cada um dos municípios, vocês, cursistas multiplicadores, e uma capacitação para um aprofundamento do que significa elaborar, construir um processo participativo que terá como culminância uma política pública de educação ambiental. Nessa capacitação, vários processos, né, na leitura desses vários processos, a gente tem lá um mergulho na legislação, há que se mergulhar na legislação, tanto de educação ambiental, mas de educação e de meio ambiente, principalmente, mas também de outras políticas públicas, tá? Então, essa equipe inicial, né, essa equipe gestora, né, ela mergulha
em que legislação nós temos, afinal de contas, aqui no nosso município, quais as políticas públicas estruturantes que a gente vai carrear para o nosso processo, né? Uma outra questão importante é que nesse primeiro momento, né, em que a equipe gestora do processo está discutindo, está mergulhando nas políticas públicas, está mergulhando na legislação existente, também interessante, foi interessante em vários processos, tá? O questionamento qual é o espaço de controle social que legitimará o processo e, ao final, legitimará o texto. Então, é importante também. Alguns municípios começam, por exemplo, o seu programa municipal, mas não tem ainda política, né? Então, onde estará inscrito, tá, esse espaço de controle social? O conselho, a Câmara Técnica de um conselho, onde estará? Porque é necessário, para a legitimação do processo, que tanto o processo quanto o produto do processo, que é o texto da política, seja legitimado no espaço de controle social. E a equipe também, ela mergulha em alguns textos que inspiram, né, que poderão ter a potencialidade de inspirar os seus processos, né? E os aportes teóricos metodológicos, que é o que a gente está aqui nesses encontros todos tentando apresentar para vocês. Pode passar? Peço desculpas aqui. Pode passar? Eu queria trazer algumas questões com referência à metodologia. É necessário também que essa equipe defina de forma muito concreta e objetiva, a partir dos indicadores institucionais, que inclui também a questão do tempo necessário, que inclui quais os recursos que vai se ter para fazer esse processo, e que essa metodologia ela se adequa a todos esses indicadores. Nesses processos, quando que fizemos leitura, processos que a gente pode dizer que foram exitosos no que tange a dimensão de mobilização e participação, nós temos todos esses itens aí, ou alguns dos itens aqui apresentados nessa lâmina. Eles tiveram potencial de fortalecer o controle social, fortaleceu-se redes e coletivos locais, ele teve um potencial pedagógico. Qual foi a capacidade de impacto desse processo na própria gestão pública e nos territórios? Então, é importante também que a metodologia, na construção da metodologia que vai ser utilizada, os gestores do processo, né, os protagonistas do processo, tenham claro de que forma essa metodologia poderá responder a esses itens. Pode passar, por favor? E aqui temos as consultas públicas. As consultas públicas, na leitura, né, de vários processos de construção participativa de políticas públicas de educação ambiental, notadamente das políticas públicas municipais de educação ambiental, nós temos as consultas públicas como a principal dimensão de participação. E o que seria consultas públicas? Qual seria a identidade, né, das consultas públicas? Aí temos todos esses itens aí. Esses itens, eles estão, por exemplo, inscritos em vários textos, estudos e processos que visam a consolidação e fortalecimento de uma democracia ativa, né? Também estão inscritos no que foi o texto da política de participação social, que eu já me referi na live anterior, que ela foi extinguida por decreto em 2019, mas todos esses itens aí são a identidade do que é uma consulta pública, tá? Autores e na sistematização
de experiências de construção de política pública participativa, quando se utiliza as consultas públicas, esses itens estão lá referenciados. Então, é importante também que as equipes pensem, né, na possibilidade de consultas públicas, mas que essas consultas públicas nos territórios, sejam presenciais ou virtuais, realmente se alinhem, né, aos pontos do que seja efetivamente consulta pública. Pode passar, por favor. Agora, de forma bastante rápida, tá? Vou falar aqui um pouco, pode passar, por favor, um pouco do que seria a partir da sistematização de experiências, tá? De algumas das experiências de construção participativa, tá? De política pública de educação ambiental, notadamente a experiência de construção do Programa Estadual de Educação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro e do Programa Municipal da cidade do Rio de Janeiro, tá? Trazer algumas sugestões que possam inspirar vocês. Não é uma receita, não é um passo a passo linear, mas a partir dessas experiências a gente pode trazer, digamos, momentos, né? Em que a gente possa efetivamente ter qualidade na participação, na dimensão participativa, tá? Então, essa figura mostra 5 momentos, pode passar, por favor. A outra também mostra mais 3 momentos, eu vou falar rapidamente sobre cada um desses momentos, para inspirá-los, tá? Pode passar, por favor. O primeiro momento é a estruturação. Então, tem aquele momento inicial, que eu estava agora a comentar com vocês, que inicia na decisão política e termina, né, na definição metodológica. Essa definição metodológica estrutura o processo, onde vamos ter a participação, né, onde teremos as consultas públicas, por exemplo, em quais territórios, quais as lideranças estratégicas que poderemos dialogar para trazer a participação e para que elas nos territórios possam mobilizar mais ainda para a participação. Uma outra questão importante é a definição dos facilitadores. Até mesmo em consultas públicas virtuais, é necessário que tenhamos facilitadores do processo, educadores ambientais que possam efetivamente facilitar o processo, facilitar o diálogo para a construção dessa política pública. Então, o perfil desses facilitadores, ele vai se alinhar e se adequar à metodologia definida, né, pela equipe gestora. Pode passar, por favor. Um outro momento é o texto base, é o cuidado que estamos a falar de uma política pública. E enquanto política pública, ela segue algumas regras e normas no seu formato, né? Mas quando a gente pensa um processo participativo, e nas variadas experiências que temos, de processos participativos de construção de política pública de educação ambiental, as consultas públicas partem de um texto base. Então, alguém, né, escreve um texto base, uma equipe, um consultor, a própria equipe gestora no município, enfim, é elaborado um texto base e é esse texto base que vai para as consultas públicas. Não precisamos começar do zero, tá? Nós temos textos que podem nos inspirar do Programa Nacional de Educação Ambiental, do Programa Estadual de Educação Ambiental, e na última coluna do Programa Municipal de Educação Ambiental do Rio de Janeiro. Ou seja, o texto base tem um formato legal, ele tem que ter as diretrizes, os princípios, os objetivos, o público-alvo, as linhas de ação,
e a gente pode se inspirar nos textos que já existem. Então, na elaboração do texto base, que vai para a consulta pública, a gente pode se inspirar nos textos que já existem, principalmente levando em consideração o formato, né? Esse formato legal aí que está apresentado na lâmina. Pode passar, por favor. Uma outra dimensão, um outro momento, são as próprias consultas públicas, né? Nós já temos a identidade do que seja uma consulta pública, mas a equipe gestora do processo deve identificar quais os territórios, quando, por exemplo, são consultas públicas presenciais, quais os territórios que serão privilegiados, né, para que se tenham os encontros de consultas públicas. Então, você precisa construir indicadores que vão se referenciar a questões sociais, histórico-culturais, econômicas, ambientais, por bacia hidrográfica, enfim. Territórios vão ser escolhidos para serem aqueles locais que vão abraçar as pessoas, para que elas vão para lá participar da discussão do texto base, mas eles não são escolhidos aleatoriamente. Alguns processos também, como, por exemplo, do Programa Municipal de Educação Ambiental da cidade do Rio de Janeiro, construiu também momentos de consultas setoriais, ou porque foi diagnosticado que isso seria importante, porque a equipe faz um diagnóstico para poder construir a metodologia, ou por demanda. Então, alguns setores, né, olha só, a gente pode ter vocês podem fazer uma consulta pública aqui para a gente, pensar no capítulo tal do texto também, os processos, tá? Roda também, Jaqueline, o seu som está estranho. Melhorou? Ainda está. Professora, se estiver usando fone de ouvido, tenta tirar o fone e colocar novamente, porque pode ser isso, senão provavelmente é conexão. Melhorou, pessoal? Sim. Gente, eu não sei, a internet tem algum problema comigo, desculpa aí, pessoal. Pode passar, por favor. Uma outra dimensão é a sistematização do texto base, porque vejam bem, digamos que vocês vão fazer 10 consultas públicas de discussão daquele texto base. Quando acaba, nós temos o quê? Não temos mais um texto base, nós temos 10 textos base. Né? 10 textos, porque foram contribuições das consultas públicas. Então, há um momento de sistematização. As contribuições são refinadas, retirando duplicações e inconsistências. Então, por exemplo, nós temos 10 textos base, mas que todos os 10 modificaram o capítulo 3. Então, esse capítulo 3 está modificado. Mas também pode ter uma outra situação que 5 consultas públicas modificaram o capítulo 3 e 5 consultas públicas mantiveram, né, aquele texto. Então, nós não temos mais 10 capítulos 3, nós temos 2 capítulos 3. Nós temos o capítulo original
e o capítulo que foi modificado, que pode, por exemplo, ter sido modificado em 2, 3 consultas públicas. Então, aquele capítulo terá 4 versões, não são mais 10, são 4. Então, há esse momento, que é um momento trabalhoso, em que você vai ver tudo que foi aprovado em todos, o que não foi aprovado, e você vai limpar, como a gente chama, o texto, para saber efetivamente como vamos consolidar, o que vamos consolidar, que é o momento posterior. Pode passar, por favor. Esse momento posterior é o que a gente chama de consolidação do texto base. Essa consolidação do texto base, tá, ela se dá a partir de 2 dimensões. A primeira dimensão é a legitimidade de quem consolida o texto. E aí é importante ter-se um espaço de controle social legitimado na política pública de educação ambiental. Né? Então, paralelamente, o processo, como eu falei anteriormente, tá? Mesmo que não se tenha, tá? uma política municipal de educação ambiental, em que vai estar lá o sistema municipal de educação ambiental e, então, o espaço de controle social, que comumente se chama as comissões municipais de educação ambiental, no caso da cidade do Rio de Janeiro, o comitê assessor do órgão gestor, porque repetimos aqui na cidade do Rio de Janeiro o nome da política nacional, mas é importante, porque a consolidar um texto base deve ser numa dimensão legítima, do espaço de controle social legitimado institucionalmente, como o Conselho, a Câmara Técnica, etc. E tal. E essa consolidação, na sua segunda dimensão, ela vai definir o que fica, o que não fica. Então, por exemplo, temos lá as contribuições, há que se ter indicadores para você definir o que fica ou o que não fica no texto final. Você vai adequar as políticas públicas estruturantes de educação ambiental já existente, respeitando as atribuições legais e administrativas, a conformidade dos documentos de referência. Por exemplo, o Tratado de Educação Ambiental de 92 é a grande referência das políticas públicas estruturantes de educação ambiental. Então, o texto ele deve se alinhar, é bom que se alinhe, por exemplo, ao texto esse texto básico de referência, né? E que se adeque também à linguagem de documentos legais. Então, essa equipe gestora tem que ter muita atenção a isso, porque senão no jurídico, quando chega no jurídico, ele volta, porque não está adequado. Tá? Eu vou dar apenas um exemplo, por exemplo, todas as nossas políticas públicas estruturantes de educação ambiental falam de educação ambiental e falam de sustentabilidade. Todos os textos. E aí, se você tem uma contribuição ao texto base que apareceu numa consulta pública, o termo educação para o desenvolvimento sustentável ou desenvolvimento sustentável, e aí quando você vai confrontar qual termo fica, porque nessa consulta pública desse território, eles mudaram a palavra educação ambiental para educação para o desenvolvimento sustentável. Há que se ter uma escolha. Então, essa equipe que está consolidando o texto tem que fazer uma escolha. Essa escolha tem que se adequar às políticas públicas estruturantes que já existem. Então, a escolha seria manter o conceito de educação ambiental, porque é o conceito de educação ambiental que está nas políticas públicas estruturantes e não educação para o desenvolvimento sustentável, como da Unesco. Então, é um pequeno exemplo. Eu já estou quase terminando, pode passar, por favor. E aí nós temos a aprovação do texto base. Em várias das experiências, antes do processo, né, de aprovação, que tem várias possibilidades, né, por decreto, por lei, enfim, vocês terão também a oportunidade de uma pesquisadora apresentar isso, né, para vocês. Vários processos, quase todos, após essa consolidação do texto base, ou seja,
o texto base está pronto, é agora um único texto, tá? Passaram por uma audiência pública, ou seja, apresentaram, depois do produto pronto, depois dessa consolidação, passaram o texto por uma audiência pública, dando mais legitimidade ainda ao processo de construção daquele texto, tá? E aí, esse texto, após a audiência pública, em várias das experiências de construção, então, do Promeia, nós temos esse texto, depois vai para os espaços de controle social, e aí ele é aprovado institucionalmente. Essa aprovação institucionalmente, ela não é rápida em algumas vezes, porque são tantos indicadores, né, principalmente a nível governamental, que, às vezes, o processo demora 10 anos, como foi, por exemplo, a aprovação do Programa Estadual de Educação Ambiental. Agora, lá no início desse nosso processo, nós comentamos sobre o conceito de política do cotidiano, que é quando a política pública ela se enraiza no território, ela se enraiza nos grupos, e aqueles grupos veem aquela política com um sentimento de pertencimento. Então, quando uma política pública é construída de forma participativa, né, esse sentimento de pertencimento, ele aflora. E aí você tem, mesmo com as possibilidades de que o processo de aprovação seja travado a nível governamental, as pessoas não desistem de lutar. Pode passar, eu acredito que já seja o último. E, por fim, então, é sempre interessante construir instrumentos para que depois a gente possa ter os indicadores do quanto foi ou não foi participativo, de que forma foi a mobilização, mais frágil, menos frágil, qual foi os avanços no texto base com referência a outras políticas públicas estruturantes que já existem. Então, a equipe também é interessante construir instrumentos capazes de fazerem isso. Questionários que possam ser preenchidos pelas pessoas que participam, rodas de diálogos após o processo, para que essa equipe tenha uma escuta sensível, né, a como foi o processo no olhar dessas pessoas, e aí você vai construindo esses indicadores, que são importantes não apenas para aquele processo, mas são também importantes para o aprimoramento de outros processos participativos, para o fortalecimento do controle social, para o fortalecimento da democracia participativa, no interior da uma democracia representativa como a nossa. Pode passar, eu acredito que esse é o último, então é isso, passei só uns 5 minutinhos do meu tempo, por conta aí dessa questão da internet. Obrigado, e aí passa a palavra aí para a Elaine. Jaqueline, muito obrigada. A sua apresentação foi maravilhosa, a gente sempre aprende muito com você, né? Já participei de algumas outras atividades com você como mediadora ou coordenadora, então é muito importante essa contribuição, essa experiência que você carrega, que você passa para nós aqui nesse momento, né? Então, gostaria de agradecer muito a sua presença, o fato de ter tido um pouquinho de ruído, não diminuiu, né, essa sua apresentação, que foi muito boa. E agora eu passo a palavra para Marilene, né? Marilene, que também é uma referência de educação ambiental, é a minha mestre, minha doutora, né? Ela é minha guru da educação ambiental, inclusive meu início foi com o material dela, né? Estou até aqui com o livro, né? Ó, de cabeceira. Então, agradeço essa oportunidade de estar com essas duas mulheres maravilhosas, e agora eu passo a palavra para Marilene. Eu aqui agradeço. Olha só, ter alunos especiais assim é muito fácil ser professora, entendeu? Mas, gente, boa tarde a todos e a todas.
O que eu vou falar agora, na verdade, é um texto que, assim como o outro, né, como a Jaqueline falou, ele foi feito por mim e pela Jaqueline. Então, os dois textos nós fizemos juntas, os dois textos eles estarão no módulo 3 do material didático do nosso curso, né, que vocês receberão ao final, mas a ideia agora é a gente apresentar um pouquinho desse material, que depois vocês terão a possibilidade de levar para casa, né? Quer dizer, não levar para casa porque ele não vai ser distribuído como um livro físico, né? A gente até gostaria, mas pelo menos vocês poderão ler depois o material com bastante calma. Bem, nós colocamos no material anterior como é que se constrói um programa municipal de educação ambiental, algumas etapas, algumas dicas. Agora, a gente queria falar para vocês o seguinte, claro que quando o programa ficar pronto, a Jaqueline chamou a atenção, a gente tem toda uma etapa de validação legal, tem toda uma etapa que tem que ser seguida. Eu já vi que tem perguntas sobre isso, mas fiquem tranquilos, porque na sexta-feira a Andréia Mello estará com vocês e ela vai conversar com vocês justamente como é que faz essa validação legal nos territórios. Hoje, eu vou falar com vocês de uma outra etapa, né, que após a legalização, a gente tem também que cumprir. Por que eu estou falando isso? Porque o Programa Municipal de Educação Ambiental, ele é uma legislação bem ampla, uma política pública bem ampla, que fala da educação como um todo, mas ele não sistematiza muito e nem tem esse objetivo. E aí, o que acontece? Em algum momento, a gente tem que começar a colocar aquelas coisas em prática. E aí é que a gente vai escrever, né, vai produzir os planos de educação ambiental. Então, o que é um plano de educação ambiental? Por definição, a gente pode dizer que é uma modalidade de plano ambiental, né? Não deixa de ser, ou educativo, ou educacional, também a gente poderia dizer, que tem como foco específico a implantação e o enraizamento da educação ambiental, ou seja, desenvolver a política pública de educação ambiental. Então, eu tenho aquela política grande, eu agora tenho que começar a dividir essa política em planos para que eles saiam do papel e passem a ser uma realidade. Por isso, a gente costuma dizer também que o plano de educação ambiental ele é uma ferramenta de gestão participativa do território. Ele sempre tem que ser participativo, né? Ele vai possibilitar um planejamento detalhado, mas não é qualquer planejamento, é, de novo, um planejamento, como a gente bateu o tempo todo, coletivo e voltado para a intervenção, e que visa, de novo, pegar aquelas orientações legais e transformar em propostas mais completas. E aí, a gente chama atenção para um fato. Plano de educação ambiental não é a mesma coisa do que projeto de educação ambiental. Um plano, ele é mais amplo. Na verdade, a gente pega o plano e, a partir do plano, pode desenvolver diferentes projetos de educação ambiental. Então, assim, eu tenho no Promeia diferentes temas. Então, eu tenho lá educação ambiental no ensino formal deve ser desse jeito, assim, atender a todas as escolas do território, enfim, tem lá o texto. O que o plano de educação ambiental vai fazer? As escolas, a Secretaria Municipal de Educação, pode pegar aquele trecho e falar, bem, agora que o Promeia diz que a gente tem que ter um trabalho com educação ambiental nas nossas unidades escolares, vamos ver o que ele fala dessas escolas, como é que tem que ser o trabalho nessas escolas, e vamos transformar isso num plano de educação ambiental para poder cumprir essa orientação do Promeia. Então, eu vou pegar e vou pegar a parte de ensino formal e vou pensar como é que eu quero que aconteça isso. Vai acontecer em todas as escolas, vai acontecer de forma integral, vai acontecer envolvendo professores e toda a comunidade escolar. Eu destrincho aquilo em etapas mais concretas. Agora, é óbvio que aquilo ainda não é um projeto. A escola recebe aquilo
né? Recebe aquele material, recebe aquele plano, e ela diz, bem, olha, aqui está dizendo que tem que envolver toda a comunidade. Então, vamos pegar agora o tema tipo resíduos sólidos na escola e vamos fazer um projeto específico para isso. Então, eu posso ter o PROMEA, né? Eu tenho que ter o PROMEA, eu posso ter um plano de educação ambiental, por exemplo, para unidades escolares, um plano para a Secretaria de Agricultura, educação ambiental na Secretaria de Agricultura, educação ambiental nas instituições públicas, ou seja, eu faço aquele plano maior para aquelas instituições ou para aqueles atores sociais maiores do território. E aí, depois do plano, a gente transforma o plano em 1, 2, 3, 4, 5, né, dezenas de projetos. Então, essa é a diferença de um plano de educação ambiental para um projeto de educação ambiental. E também a diferença para o PROMEA, que o PROMEA não é um plano. Tá? Vamos passar aqui. Bem, a abrangência desse plano vai depender do eixo que ele vai contemplar. Por exemplo, eu posso fazer um plano para toda a educação formal, e aí esse plano vai ser bem amplo, porque eu vou trabalhar com escola de séries iniciais, séries finais do ensino fundamental, eu posso trabalhar para o ensino médio, então eu posso ter um eixo bem grande, um eixo-tema bem grande, e esse plano de educação ambiental vai ser bem amplo. Mas eu posso escolher uma questão mais específica, é difícil ter uma questão tão pequena, né? Mas eu posso escolher, por exemplo, sei lá, difícil achar uma coisa pequena na área socioambiental, mas vamos imaginar que eu queira trabalhar com a questão de... deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu não consigo achar um exemplo pequeno, eu só acho exemplos grandes. Mas, por exemplo, Secretaria de Agricultura resolve trabalhar com a questão ligada à educação ambiental, ao uso de agrotóxicos para hortas, sei lá, comunitárias. E aí vai ter um plano menor e projetos, menos projetos, é claro, ligados àquele plano, porque, de repente, aquela abrangência é menor. Enfim. A abrangência ela vai depender daquele setor que está fazendo o plano. O plano pode ser de uma secretaria, mas pode ser de uma instituição privada, pode ser de uma empresa, pode ser de uma ONG, de um coletivo educador, né? Então, a forma como vai ser abordada a educação ambiental dentro do plano e o tipo de tema e eixo que vai ser usado vai fazer com que isso fique uma abrangência maior ou menor. Tá? Qual é a importância da gente ter um plano? É porque ele vai possibilitar a transformação dos referenciais teóricos e metodológicos e as diretrizes em ações mais completas, mais concretas, porque eu pego o que está lá no PROMEA bem amplo e já destrincho aquilo, já divido aquilo em ações mais completas. Embora eu sempre devo lembrar, né, que no projeto é que isso vai se concretizar mais ainda, né? Eu posso planejar ações de curto, médio e longo prazo. Então, no plano, eu posso dizer, no primeiro ano nós vamos atingir as escolas tais, no segundo ano as escolas tais, ou a área tal do município, depois a área... Enfim, eu posso planejar isso de uma forma médio e longo prazo. Eu posso determinar o tempo, as etapas, né, do plano e o próprio plano, então fica muito melhor. Eu vou poder planejar de uma forma mais concreta, porque isso não aparece no PROMEA de uma forma muito clara, o levantamento de recursos, de materiais, né, de recursos humanos, de recursos materiais, os recursos financeiros, como é que a gente vai usar esses recursos, isso pode já estar mais... Da onde virão esses recursos, isso pode estar mais detalhado num plano, né? Acompanhamento e mapeamento das etapas e das ações ao longo do processo, você já pode determinar, porque lá no PROMEA pode estar assim, as atividades de educação ambiental deverão ser acompanhadas, mas não vai dizer como. Num plano específico, como ele está focado numa determinada área, você vai dizer como é que aquela educação ambiental vai ser acompanhada melhor.
Por isso, a gente vai ter uma facilidade maior de avaliar processo e de realinhar as etapas quando elas começarem a sair fora do eixo, você acha que não estão de acordo. Fica mais fácil sistematizar os resultados parciais e finais, porque aquele plano ele tem essas coisas mais amarradas, então você vai ver se você conseguiu ou não obter. Vai identificar, como a gente já viu anteriormente, se eu estou acompanhando, eu vejo as fragilidades, os avanços, né? E posso replanejar, né? Ou acertar um projeto lá na frente que vá dar conta daquela fragilidade. E eu posso usar os resultados para a reformulação do próprio plano ou criar um novo plano para aquela área depois de algum tempo. Ok? Então, assim, como é que eu vou elaborar de novo esse plano? Se eu já fiz todo um processo do Promeia, de forma coletiva e participativa, não tem por que fazer um plano para uma determinada área que não seja também coletivo. Então, eu quero pegar aquela parte do Promeia que fala de educação não formal, ou por exemplo, a educação ambiental em unidades de conservação. Eu vou pegar aquela fala que tem lá, né, aquela orientação que tem lá no Promeia, e vou transformar aquilo no plano. E para transformar aquilo no plano, eu vou ver quais são os atores que estão envolvidos com aquela área específica, né? Se eu estou trabalhando com unidades de conservação, eu vou pensar quem são os atores que estão envolvidos com isso e vou tentar elaborar esse plano. É óbvio que todo esse plano ele tem que estar em consonância com o Programa Municipal de Educação Ambiental, ele não pode propor nada diferente do que já está contrário, né? Diferente pode, se for para ampliar, mas não pode ser menos do que está sendo proposto no Promeia. E ele também tem que seguir as orientações do Programa Nacional e, logicamente, do Programa Estadual. Então, aquela questão que a Jaqueline chamou a atenção. Todas as coisas têm que estar em conformidade com o que já foi estabelecido pelas políticas públicas nacionais, estaduais e documentos de referência em educação ambiental. Bem, a gente tem várias diretrizes nesse plano. Então, seja lá o que vocês forem propor, né, vocês têm que lembrar daquelas diretrizes básicas, né, de educação, que a gente fala que todo projeto, todo processo de educação ambiental deve se ancorar. Então, a gente tem participação e controle social, a descentralização de poder, né? A territorialização e o compartilhamento de experiências, o respeito e a valorização da diversidade cultural, né? Que a gente, na última reunião, na última mesa, né, a gente teve a palestrante falando sobre diversidade cultural, a transversalidade, porque um processo de educação ambiental ele é transversal, ele passa por várias áreas, né? O fortalecimento da educação ambiental em todos os sistemas, né, de políticas públicas do país, né? Então, assim, e lembrar sempre que a educação ambiental ela sempre deve ter transparência e também fortalecer o sistema público, gratuito e laico. Então, a gente sempre tem que pensar nessas, são algumas diretrizes, porque a gente poderia elencar aqui muitas outras. Como ponto de partida, por onde eu começo a fazer uma proposta de um plano de educação ambiental? Sempre a gente vai partir de um diagnóstico da realidade. Então, se eu tenho interesse em fazer uma proposta de educação ambiental em unidades de conservação, eu antes tenho que saber onde é que estão as unidades, como é que elas funcionam, elas são estaduais, municipais, eu vou fazer uma parceria com o estadual, com o municipal, como é que está essa realidade? Quais são as principais questões que estão ali, né, postas para poder pensar num plano geral, né, ligado às unidades que contemple essas características e essas necessidades daquela área que eu vou enfocar no meu plano. Se é resíduos sólidos, né, se é saneamento, se é água, se é acesso à água, eu também tenho que fazer a mesma coisa.
Então, o plano, se são mudanças climáticas, né, seja lá o que for, a gente tem que tentar ver como está aquilo no território para poder o plano ficar adequado. E adequado ao que a gente colocou lá no Promeia. Bem, uma coisa importantíssima, por melhor que seja um plano de um município, ele não deve ser aplicado diretamente em outro. Eu vou olhar o que o município XYZ fez em relação a mudanças climáticas no território. Tudo bem, é óbvio que você vai ter que olhar. É bom que olhe muitos, olhe vários. Agora, pegar uma coisa que deu certo num outro lugar, ou que ainda nem deu certo, mas que foi proposto para um lugar, e colocar como uma camisa de força, não vai servir. Não é adequado e foge a toda a nossa orientação. Bem, para finalizar, os planos de ação, eles em educação ambiental, né, que são, como eu já falei, propostas mais amplas, mas mais detalhadas ainda que o Promeia, né, e que depois serão detalhados nos projetos, eles devem sempre buscar a participação coletiva e ativa. Então, seja qual for o tema, acesso à água, esgotamento sanitário, bacias hidrográficas, uso de agricultura e agrotóxicos, empoderamento dos grupos vulneráveis, seja lá o que for, ele vai ter que ter sempre a participação coletiva. Ele vai ter que sempre buscar as soluções locais, tentar resolver as questões locais. Sempre a gente tem que partir da importância do compartilhamento de saberes e responsabilidades. Lembra da mobilização que eu falei? A gente tem que tentar mobilizar, porque se a gente mobiliza, a gente também, além de permitir a fala, permitir que as pessoas relatem os seus saberes e fazeres, a gente também está responsabilizando as pessoas por isso. Então, elas se sentem pertencentes àquele processo, né? Incentivar a autonomia, né? Compartilhar a liderança, como eu falei na última palestra. E também a gente tem uma coisa que é importante, que eu já falei anteriormente e que eu volto a reforçar, que é esse aumento do sentimento de pertencimento. Porque se eu faço um plano descontextualizado com uma coisa que não tem nada a ver com o meu território, eu não vou querer me envolver nele. Enfim, quando a gente faz isso, mesmo que não seja a nossa intenção, se eu faço tudo isso, eu estou, além de empoderar, eu estou também qualificando, né? Eu estou dando uma maior qualificação à população local. Não só porque ela está participando de um processo coletivo de gestão do seu território, como também, na hora que os resultados forem sendo apresentados para ela, ela vai estar passando por aquela experiência, ela vai estar aprendendo com aquela experiência. Então, esse processo de maior qualificação, e aí eu gosto dessa palavra, mas eu tenho medo, porque em nenhum momento eu estou dizendo que a população é desqualificada. Maior qualificação não significa que a pessoa esteja desqualificada. Ela pode ter uma qualificação diferente, e aí eu estou ampliando a qualificação nessa área que a gente está trabalhando. Então, assim, quanto maior for a qualificação da população para atuar, maior é o controle social e a ampliação, a descentralização e o compartilhamento da gestão socioambiental dos territórios. E é isso, gente, que a gente mais precisa, né? Que as pessoas se sintam pertencentes, elas se sintam que as pessoas escutem, né? Que outras pessoas escutem as falas e as experiências delas e que elas possam, de fato, interferir naquelas questões que estão relacionadas diretamente com a vida delas, de suas famílias, dos seus amigos, enfim, da população daquele território. Então, assim, muito rapidamente, era isso que eu tinha
a falar para vocês. Como eu falei, a gente tem um texto, né, meio da Jaqueline, falando sobre isso no módulo 3 do material didático. Então, espero que tenha sido útil para vocês essa fala. Obrigada, Marilene. É muito importante, essa sequência foi muito esclarecedora e veio complementar de forma significativa a explanação da Jaqueline. Eu, como também educadora ambiental, sou Elaine Torres, da Faculdade de Tecnologia Resende, vejo que tem colegas minhas que estão também trabalhando, que estão assistindo aqui de Resende, que estão trabalhando junto ao nosso Promeia. Então, é muito importante toda essa sequência, né? Essa sistematização, ela é muito importante. E quando você fala que cada município tem que ser diferente, isso é primordial, porque cada um tem a sua realidade. E a palavra de ordem realmente pertencimento, né? Então, agora eu tenho algumas perguntas aqui, né? Que colocaram no chat. Então, tem a primeira pergunta da Catarina Damasceno, que faz o seguinte: é aconselhável ter um parecer jurídico antes de iniciar o processo de elaboração do texto base? Quer responder, Jaqueline, ou quer que eu responda? Tudo faz, assim. Eu diria que não, Catarina. Não é necessário um parecer jurídico, mas é necessário a decisão política é necessária ser legitimada. Então, em algum momento, o gestor público decide que vai haver um processo de construção da política pública. Isso deverá estar inscrito em algum documento, né? Uma ata de uma reunião de uma secretaria, uma ata de reunião de um conselho, um lançamento oficial da proposta, né? Então, o gestor público, ele, em algum momento, informa numa palestra, em algum lugar, olha, estamos aqui lançando a pedra fundamental do processo que vai se iniciar, enfim. Há que se ter, efetivamente, algum documento, né? Mas não um parecer jurídico. O parecer jurídico, ele vem ao final, porque vocês terão isso com mais propriedade na sexta-feira, mas depois que fica pronto e que os protagonistas dizem, pronto, está aqui, está pronto, é esse o texto, e ele vai ser aprovado, ele tem instâncias dentro da gestão pública, uma delas é exatamente o corpo jurídico da gestão pública que vai analisar aquele documento. Por isso, aquela referência de que o documento já seja elaborado tendo em vista o formato dos documentos legais, porque senão o jurídico vai dizer não, e vai voltar. E vai voltar para quem? Né? Então, é sempre bom a gente ter essa perspectiva, mas para iniciar o processo, eu penso que não sei, Marilene, o que você pensa sobre isso? Concordo com você, não há necessidade. Claro que se tiver disponível alguém para olhar, todas as contribuições são válidas, mas ele é mais importante, essa contribuição é muito mais importante no final. Se tiver que escolher, coloca no final. Mas se tiver alguém disponível, não tem por que não utilizar, né? Mas, a princípio, não há necessidade disso, não. Tá? Agora, eu achei importantíssimo que você chamou a atenção da validação do grupo. Então, como você falou, pode ser num lançamento, pode ser de preferência que seja uma coisa legal. Eu acho que eu gosto de juntar as duas coisas. Eu sempre lembro da professora Lara Moutinho, que ela dizia que nós, educadoras, gostamos de coisas estruturantes e os políticos gostam de coisas borbulhantes, que apareçam. Então, mas aí eu penso o seguinte, que um documento legal, uma publicação num diário oficial, né, uma fala pública no meio de comunicação local,
são coisas importantes, porque aquelas pessoas que estão no processo vão se sentir reconhecidas, né? Elas podem se apresentar, eu sou fulana de tal, né? Estou aqui com esse documento dizendo que, entendeu? Eu estou nessa função, ou sou voluntária nesse processo. Isso é legal. Por exemplo, no caso do PROMEI, do PROEARG, a gente tinha um projeto de educação ambiental registrado na UERJ, que validava todas as ações e tinha também um documento do GIEA, né, lá no GIEA, que dizia que esse processo estava sendo feito. Então, tinha uma ata, tinha documentos dizendo isso. Então, a gente não chegava lá dizendo, eu sou, né, eu estou nesse processo. A gente estava, de fato, porque havia todo um registro disso. Então, acho que isso é importante. Agora, eu gosto da ideia das borbulhantes também, porque esses documentos normalmente ficam restritos a um diário oficial, a um evento interno. Então, se associado a isso, o secretário, o prefeito, mas quem quiser fazer uma chamada pública, fazer uma palestra, fazer um evento, isso também é legal, porque isso acaba sendo divulgado no território e as pessoas veem muito mais isso, às vezes, do que a leitura de um diário oficial, que é restrita a poucos. Então, ok. Ok, eu acho que vocês também responderam a segunda pergunta da própria Catarina Damasceno, que pergunta sobre a macroestrutura do texto base, por exemplo. Ou seja, se para macro também é necessidade de uma elaboração de um parecer jurídico, acho que vocês também responderam essa pergunta, né? Que vocês falaram de uma forma geral. Rosângela Mas, Elaine, oi, desculpa, Elaine. Com relação a essa segunda pergunta de Catarina, só reforçando, né, que é interessante e vem sendo feito nas várias experiências de construção de política pública, de educação ambiental, mas não só de educação ambiental, a inspiração nos outros textos. Então, mesmo que a equipe que foi designada como gestora, né, do processo, né, ela não tenha nem muita experiência, né, numa escritura formal, de um texto formal, quando você vai mergulhar para inspirar-se nos textos de políticas públicas que já existem, Programa Nacional, Programa Estadual, etc. Tal, você começa a verificar essas firulas, né? Como é que um texto, né, que vai ser um texto legal, né, ele deve ser escrito. Então, é importante, né, porque o processo também passa a ser um processo pedagógico para aqueles que estão gestores do próprio processo, né? Então, isso causa impacto na gestão pública também. Queria só deixar Se inspirar em algo que já está estruturado, já está sedimentado, né? Não copiar, mas se inspirar no que já existe, né? Não precisamos reinventar a roda, né, nesse caso. Até porque tem coisas que não dá para escrever de jeito diferente. Tem que ser... Você pode escrever de trás para frente, frente para trás, botar um sinônimo, acrescentar mais uma palavra, mas aquilo é aquilo. Não... Estrutura, né? Não tem como você falar de forma muito diferente. Isso não quer dizer que a cópia é na íntegra do que o outro fez, até porque, como a gente já falou o tempo todo, existem especificidades em relação a cada território, a cada momento. Provavelmente hoje, se nós estivéssemos fazendo hoje o nosso o programa do estadual, outras coisas teriam entrado, algumas coisas teriam que ser complementadas, que é por isso, inclusive, que periodicamente nós precisamos atualizar, né, o programa. Né? O Programa Nacional já foi feito isso pelo menos 2 vezes, né, já que são 2. E incide, né, Marilene? Por exemplo, em 2017, exatamente como a Marilene está falando, houve a nova revisão do Programa Nacional de Educação Ambiental. Então, estamos já na 3ª versão. O que aconteceu? Naqueles territórios do Brasil inteiro, porque a consulta foi no Brasil inteiro, mas naqueles territórios, como no Rio de Janeiro, em que você teve processos participativos anteriores à revisão do PRONE em 2017, a consulta foi muito rica,
né? Os encaminhamentos foram muito ricos. Então, os processos participativos do Estado do Rio de Janeiro, estadual, da capital, as pessoas, né, aquelas pessoas que participaram, os grupos que participaram, incidiram fortemente nos encaminhamentos, né, nos momentos, tá, da revisão do Programa Nacional. Então, os processos vão incidindo um no outro, né? É tudo um processo dinâmico, ele evolui, né? Então, os programas eles têm que evoluir também, né? Eles têm tempo e têm ambientes, né? Então, há 10 anos a gente estava construindo, há 11 anos, o do Estado do Rio de Janeiro foi algo presencial e hoje a gente está fazendo de forma online, até por conta de toda a nossa situação hoje, né? Rosângela Vieira, minha amiga aqui de Resende, manda parabéns para a Jaqueline pela excelente explanação e clareza na abordagem. Luciano Van Meio disse que abriu um leque de conhecimento. Valéria Marques pergunta, nesse caso, tanto faz usar o termo plano ou programa? Acho que nesse caso é para Marilene. Essa pergunta é boa. Ela é o seguinte, não. A gente tem um problema sério com a palavra programa, porque ela é usada de várias formas, né? Olha só, o que nós temos que construir como política pública é um programa. O programa ele é diferente, como a gente falou, de plano. O ideal seria que a gente tivesse a lei de educação ambiental do território e, em função dessa lei, a gente tivesse o programa, que é uma coisa mais ampla, traz diretrizes, traz pressupostos, alguns referenciais teóricos, contempla, de alguma forma, já as questões do município, mas é um texto mais legal, entre aspas, mais geral. O plano... ele vai pegar pedaços daquele... Eu não pego o programa inteiro e transformo num único plano, porque dentro de um programa você tem eixos, você tem dimensões, você tem educação formal, você tem educação não formal, você tem educação em unidades de conservação, você pode ter educomunicação, você pode ter várias dimensões ali. Então, os planos vão pegar aquelas dimensões, aqueles eixos, e, às vezes, dentro de um eixo, você pode ter até mais de um plano de educação ambiental. Eles vão sistematizar, o plano vai sistematizar mais aquele tipo de área, vai dar mais algumas orientações. Se eu pego lá, sei lá... eu não queria dar de novo exemplo de escola, que exemplo de escola é mais fácil. Mas, assim, se eu pego o ensino formal, eu vou pegar um plano para ensino formal, eu vou pegar o eixo lá de ensino formal, ver tudo que o programa fala de educação formal. Tem que ser de todos, tem que ser contínuo, tem que envolver, tem que ser isso. E vou pensar no plano de educação ambiental para aquilo ali. Agora, como eu falei, o plano ainda não é um projeto. Ele esmiuça mais, ele vai dizer, olha, vão ser trabalhadas inicialmente as escolas rurais, depois as escolas do centro urbano, nós vamos fazer... ele tem mais detalhes, mas ele ainda não é um projeto. Tá? Aí depois que você tem aquele plano para as escolas, né, para o ensino formal, a escola pode pegar aquilo e transformar num projeto. Né? A associação de moradores pode pegar aquilo lá na zona rural e transformar num projeto. Agora, a gente costuma, às vezes, usar, por exemplo, quando, às vezes, as secretarias têm um monte de projetos mesmo, projeto de lixo zero, projeto de não sei o quê, às vezes eles juntam aquilo e chamam aquilo de programa, e aí que danou-se. Porque, por exemplo, na universidade é muito comum a gente, quando tem um projeto pequeno, é um projeto. Quando a gente tem um projeto que tem várias dimensões, a gente chama de programa. E isso acaba gerando confusão para as pessoas. No caso aqui do nosso Promeia e do nosso plano e do nosso projeto de intervenção. Tá? Mas não são a mesma coisa. Então, o que a gente tem que ter é um Promeia. Porque, olha só, como é que eu vou colocar em prática alguma coisa que eu ainda não sei o que é? Se eu ainda não fiz a proposta de educação ambiental, a política pública de educação ambiental,
Mas eu já posso ir cuidando de lixo, que lixo é uma coisa importante. Claro que pode. Mas não é legal, porque você está fazendo aquilo sem uma coisa anterior. Para não fazer nada, então eu fico... Quer dizer, como eu não tenho ainda o programa, então eu não posso fazer nada, eu não estou falando isso. Eu não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que o ideal é que você tenha a política pública, que é o Promeia, e baseado nela você faça os seus planos. Eu ainda estou em construção, eu posso fazer um projeto, porque eu já sei que lixo é um problema, já sei que eu preciso trabalhar com turismo, com base local. Pode. Mas a gente está fugindo a essa sequência, que é a sequência politicamente mais correta, educativamente, quer dizer, metodologicamente muito mais correta e muito mais assertiva. Eu queria acrescentar... Oi, desculpa, Elaine, eu queria só acrescentar uma coisa importantíssima que está na fala da Marilene, eu vou um pouco concretizar. É a questão de quando você tem a política pública, foi aprovada, tá, passou por um processo, tudo, né? Temos aprovado, tá, agora nós temos. A internalização dessa política, desse programa, desse texto, né, tem que se dar na gestão pública, né, porque a gestão pública tem lá vários projetos, né, às vezes até chamados de planos e programas, como a Marilene falou, né, tem várias coisas acontecendo. Muitas delas, a partir de termos de ajuste de conduta, né, o impacto ambiental, e aí você vai fazer lá, vai minimizar, né, com uma açãozinha de educação ambiental, responsabilidade socioambiental, a empresa vai lá e apresenta uma proposta, enfim. E as próprias ações de educação ambiental das próprias secretarias, das instâncias da gestão pública. Mas no momento que você agora tem uma política pública oficial, a gestão pública ela tem que repensar todas as ações delas à luz agora desse programa municipal, né? Então, isso também é um outro processo lento na gestão pública, né? Eu lembro, nós ouvimos, né, quando a gente foi apresentar o Programa Estadual de Educação Ambiental, eu e Marilene, aos novos governantes, né, mudou o governo, eles não sabiam o que era aquilo, e aí fomos apresentar tudo o que aconteceu. Nós ouvimos a seguinte frase: mas olha só, se isso aí não tiver alinhado com o que a gente está fazendo, então a gente não quer. Lembra, Marilene, dessa frase? Muito. Ou seja, é o contrário. CPF, identidade de Exatamente. Ou seja, é o contrário. No momento que você tem uma política pública, um texto, você tem que alinhar tudo àquela política pública, tá? Então, inclusive, todas aquelas açõezinhas, tá, que as empresas trazem, por exemplo, para a escola, dizendo que aquilo é educação ambiental, porque ela tem que estar lá no termo de ajuste, etc. e tal. Então, agora você tem uma política pública, você vai ter um programa municipal de educação ambiental e você vai dizer, olha só, isso que você está propondo como educação ambiental não é tendo em vista o nosso programa municipal de educação ambiental. Então, a gente não vai aceitar ou se vai refazer essa proposta. Então, internalizar desculpa, o Programa Municipal de Educação Ambiental, depois de aprovado, é um outro processo, tá, que tem que se dar na gestão pública. A Catarina Damasceno, ela coloca a seguinte, ela afirma e depois ela pergunta. Ela fala, eu imaginei que seria um plano de ação para o Promeia. Cada ação do plano geral deverá ter um plano para áreas ou temas específicos? Sim. Na verdade, não é um plano só para o Promeia. O Promeia ele tem várias dimensões, vários eixos.
Então, você pode criar planos à medida que você vai conseguindo. Justamente essa é a parte legal, porque colocar tudo aquilo em prática de uma vez é impossível. E cada área está mais ligado, às vezes, a uma secretaria. Secretaria de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Então, cada secretaria pode pegar a sua parte, entre aspas, porque não existe, nas questões ambientais, socioambientais, não existe parte, né, de ninguém isolado, mas existem temas que estão mais afinados a uma determinada secretaria. Então, a gente pode ter essa divisão apenas administrativa, né? E aí, mas são vários, não tem como fazer um único plano para todo o Promeia. Isso não tem. A Gabriela Sertório afirma: agora ficou muito mais claro o processo. Okay. A Rosângela Vieira, ela pergunta: são diversas etapas do Promeia dos planos de educação ambiental. Quanto tempo, em média, temos de prever para essas etapas? Depende do município, depende da adesão, depende do período em que as pessoas estejam vivendo, depende de quantas pessoas estejam trabalhando. O importante é que cumpra todas essas coisas que a gente colocou. Eu quero fazer em uma semana tudo. Dá? É possível? Se fizer em uma semana, vai dar conta de ser coletivo, de ouvir todos, de incluir todos? Então, assim, a gente vai fazer do jeito que for possível, mas a gente tem que se esforçar para fazer o melhor possível. A própria Rosângela fala: é importante para garantir conseguir uma equipe que participe de forma contínua. E ela faz uma pergunta para a Jaqueline. Jaqueline, poderia postar no AVA um modelo de projeto, obtenção de recursos humanos e materiais para a elaboração do Promeia, para ver os possíveis itens necessários abordados por você na palestra de segunda-feira? Olha, eu lembro que, inclusive, com relação a recursos, né, a gente falou bastante, Marilene também, né? Olha, cada caso é um caso, né? Então, é o que a gente já havia comentado na live anterior. No caso do Estado do Rio de Janeiro, né, conseguiu-se recursos do FECAM para dimensionar o processo. Então, o que é que precisaríamos? Precisamos de transporte, porque vão ser consultas públicas regionais, né? E a gente tem que se deslocar. A gente precisa de facilitadores. Então, como é que vamos fazer? Vamos pagar esses facilitadores, por menos, né, mínimo que seja, eles vão trabalhar. Precisamos de relatores. Então, foi dimensionado o que se precisaria fazer. No caso do Promeia, da cidade do Rio de Janeiro, a mesma coisa, né? Era um território só, era um município só, mas você também tinha que se deslocar, né? Então, assim, o dimensionamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, tá? Vai se dar caso a caso. Sim. Caso a caso. Mas não tem recurso nenhum. Essa frase não é muito pertinente. Sempre é recurso da gestão pública. Pessoas, né? Por exemplo, no caso do Promeia, do Rio de Janeiro, né, e de outros processos também no programa estadual, de outros processos espalhados pelo país, onde aconteceram as consultas públicas presenciais regionalizadas. Em espaços públicos. Em escolas públicas grandes. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, aqui a gente, na cidade do Rio de Janeiro, tem as lonas culturais. Então, a gente foi para as lonas culturais, né, espaços públicos, espaços que não são públicos, mas já tem, por exemplo, uma perspectiva de se alinhar-se a esses processos, né, territorializados. Por exemplo, na cidade do Rio, a gente fez reunião no Salgueiro, né, na sede do Salgueiro. A gente precisava fazer em Madureira. Então, uma das reuniões foi lá, com os stakeholders, né, foi lá no Salgueiro.
a gente utilizou os centros de educação ambiental que existem pela cidade. Então, assim, na própria gestão pública, a gente vai encontrar esses recursos de espaços públicos, né, de pessoal, quando você não tem muitos recursos para pagar, né, mas na própria gestão pública você encontra essas pessoas. Então, o dimensionamento dos recursos vai se dar quando a equipe sentar. Temos dinheiro, porque sempre se pensa em dinheiro, né, em recurso financeiro. Não se tem, como é que a gente vai fazer? Né? Rosângela afirma que a professora Marilene sempre está empolgante e assertiva. Obrigada, querida. André Costa pergunta: como sensibilizar a população para termos maior adesão da comunidade na consulta pública? De novo, aquilo que a gente fala, cada um vai conhecer as características. Pode ser fazer uma roda de samba, como a Jaqueline falou, e aí eu chamo lá o povo depois da roda para participar. Pode ser fazendo um vídeo sobre a situação, a beleza do lugar e sensibilizando a pessoa com a beleza do lugar, e agora vamos fazer a consulta pública. Pode ser fazendo uma ampla divulgação. Aí, assim, não tem uma receita de bolo, gente. A gente vai ter que espalhar cartazes, fazer campanha, a pessoa da rádio local dizendo que vai acontecer uma consulta pública e chamar, entendeu? Ou seja, aí a gente não tem como... A gente tem, assim, várias experiências, várias ideias de pessoas que já fizeram coisas, né, para poder chamar a atenção. Não uma carreata, porque polui, mas, sei lá, uma caminhada pela rua, né, de bicicleta, enfim, eu não sei. Aí cada um vai pensar no que vai sensibilizar aquela comunidade e chamar atenção para que eles queiram participar da consulta pública. Não tem uma receita. Eu vou dar 2 exemplos aqui, Elaine, que, né, concretizam um pouco o que a Marilene falou. Por exemplo, na construção do Promeia do Rio, nós elegemos vários territórios, né? E um deles foi aquela região lá da Vila Kennedy. É uma região, né, com baixo IDH, uma região em que a gente queria muito mobilizar. E aí a gente foi à busca das lideranças de Vila Kennedy, né? E aí falaram assim pra gente: aqui só rola alguma coisa com comida. Então aqui tem que ser com comida. Sim. E aí a gente queria mobilizar as lideranças, né? As lideranças da região, toda aquela, abarcando o entorno todo. E aí essa reunião foi num restaurante que conseguimos como parceiro, e as pessoas foram para a reunião e ao mesmo tempo estavam se alimentando e a reunião rolando, né? Mas isso foi fruto de pesquisa. A equipe tem que pesquisar, tem que ir ver o que está acontecendo nos territórios, né? E o segundo exemplo, que foi também interessante, é que no Programa Municipal do Rio nós chegamos a fazer um encontro em Nova Iguaçu, em Tinguá. Em Tinguá, Jaqueline? O que vocês foram fazer em Tinguá? Né? Vocês foram para Nova Iguaçu, né? Se o negócio é aqui. Fizemos também em Duque de Caxias. Mas por quê? Porque o que acontece? Nós, na pesquisa, nós descobrimos que muitas pessoas, tá, que moram nos limites desses municípios, tá, elas estudam, elas moram aqui no município, mas elas estudam lá. E elas tinham muito engajamento em ações ambientais e ações sociais nesses municípios, exatamente também porque elas estudavam lá. Né? Tem a UERJ lá, né? Tem a UESO, e elas saem da cidade do Rio, naqueles subúrbios, naqueles bairros limítrofes. Então, foi muito mais fácil irmos lá, e elas foram para lá, para espaços onde elas já atuavam, tá?
Então, assim, mas tudo isso é fruto de pesquisa. Onde fazer as consultas públicas? Quais territórios são aqueles indicadores que a pesquisa, né? E que não é uma pesquisa de 10 anos, não, né? Você vai sentar e vai resgatar saberes e experiências daqueles territórios, que a própria gestão pública, às vezes, já tem. Né? Cultural até, né? O Alexandre Souza Santos pergunta: na formação do texto para a elaboração do plano de educação ambiental, também devo ter cuidado de estabelecer metas a curto, médio e a longo prazo? Com certeza, Alexandre, porque o seu plano de ação em educação ambiental, ele não necessariamente ele precisa ser cumprido em uma semana, um mês, não é para isso. Você até vai ter que desenvolver projetos depois em cima dele. Então, você pode ter metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. A Ana Paula fala: no caso dos municípios que estão em eleições suplementares e na transição de quem ocupar não quiser dar continuidade ao que estamos fazendo, como que devemos agir? Eu vou dizer uma coisa, aquilo que eu falei Ele já falou. Se a gente tem um processo, um documento que foi colocado em diário oficial, uma coisa que foi noticiado pela rádio, que teve uma notícia pública, se eu incluir diferentes atores, diferentes dos gestores que estão naquele momento no governo, mesmo que esse grupo saia da gestão e outro grupo assuma, existe já um enraizamento da ideia, existe uma noção, uma percepção da importância daquele processo, então vai ficar muito mais fácil deles cobrarem, exigirem, pressionarem mesmo esses novos gestores, né? O que a gente passou, esses 10 anos que nós ficamos sem o PROEA, não foi por falta de reclamar, né, Jaqueline? Mas nós reclamamos tanto, conseguimos algumas pessoas que estavam sensíveis, não eram exatamente os gestores, mas outras pessoas, e no final a gente conseguiu, depois de algum tempo, que o nosso programa saísse. Não sem ouvir essas coisas e outras coisas mais, mas a gente pelo menos conseguiu que o programa saísse. Claro que quando ele saiu também, essas outras pessoas que nos falaram essas coisas não estavam também mais no poder, né? Diga-se de passagem, né? Para valer aqui a nota. Mas eu acho que é isso. É tentar fazer isso. Isso é sempre o problema, porque as coisas nesse país não são de Estado, acabam sendo de governo. E essas propostas, elas não podem ser de governo, elas têm que ser de Estado. O dia que as pessoas entenderem que educação, saúde, produção de conhecimento não devem ser propostas, né, de governo, proteção ao meio ambiente, não é proposta de governo, tem que ser programa de Estado. Pode entrar governo, sair governo, você pode até mudar uma coisa ou outra, mas aquela ideia, aquela proposta tem que continuar. Exato. Então, para complementar, é o que eu já tinha falado, né, em vários outros encontros nossos, né? Quando o processo é participativo, as pessoas se apropriam e não desistem nunca. Né? O programa estadual ele foi participativo, né? Então as pessoas não desistiram nunca. Várias estratégias foram tentadas, várias. A gente ia conversar com os novos governantes, né, Marilene? A gente fazer sempre menção nos espaços de controle social, por exemplo, no CONEMA, no Conselho Estadual de Meio Ambiente. Mesmo que sujeitos sociais tivessem assento lá e que não participaram, mas a gente ia conversar com eles, olha, todo momento que você puder, você faz isso por nós, educadores ambientais, fala sobre esse processo. A gente, no programa estadual, por exemplo, quando mudou o secretário de Meio Ambiente, a gente soube de uma movimentação capitaneada, né, pela PEDEMA na época e vários outros grupos que estavam construindo um documento com as principais demandas do movimento ambiental para o novo secretário, que no final não atendeu a nada, mas enfim. O que nós fizemos? Fomos lá, né? Fomos lá,
olha só, dá para vocês colocarem nessa lista, uma demanda que é a aprovação do PROEA? Então, estava lá nesse documento que foi entregue oficialmente, né, essa nossa demanda. Quando surgia um deputado, né, estadual mais, né, alinhado, né, com as questões ambientais, da educação ambiental, dá para você, em algum momento, falar sobre o assunto? Né? Então, assim, quando é participativo, a sociedade civil e mesmo os funcionários públicos engajados, tá? A gente nunca desiste. A gente vai encontrando brechas para sempre lutar pela aprovação daquela política pública. Por isso que é importante ser participativo. Exatamente. O José Arnaldo de Oliveira pergunta: como vocês orientam para, neste processo de elaboração do Programa de Educação Ambiental, ser elaborado com as previsões de gastos, previsão orçamentária e extra-orçamentária, conectado ao processo de debate participativo? Acho que a Jaqueline já respondeu isso, não, Jaqueline? Arnaldo, prazer em ver você aqui, Arnaldo. No programa, você não tem essa previsão. Né? A previsão de recursos no PPA, né? Por exemplo, enfim, emendas legislativas também, por exemplo, né? No programa, o texto do programa, você não tem essa previsão. O que você pode colocar, por exemplo, em alguns textos de alguns programas tem, é a ideia, por exemplo, de que se tenha um fundo, por exemplo, municipal de educação ambiental, por exemplo, tá? A previsão orçamentária vai se dar de forma mais fortalecida quando você tem um programa. Porque aí quando você vai, olha, precisamos destinar recursos no PPA, por exemplo, para a educação ambiental. Aí alguém vai perguntar, mas por quê? Porque agora tem um programa municipal de educação ambiental. É uma política pública. Então, a gente vai precisar colocar recurso para isso. Então, é uma lógica reversa, né? Quando você tem uma política pública, é muito mais uma política pública aprovada, e se for, então, de forma participativa, você tem um instrumento de pressão para que se destine recursos para a educação ambiental. E aí, por exemplo, você lá na política, no programa municipal, foi colocado, por exemplo, como na capital, foi um avanço em termos de texto base, a questão da segurança alimentar, da soberania alimentar, por exemplo. Está lá. Né? Então, essa política pública está aprovada. Então, é muito mais fácil agora você ir lá, por exemplo, nos recursos destinados à alimentação escolar, nos recursos destinados à educação ambiental nas comunidades, na educação ambiental nas escolas, no meio rural, etc. e tal, você solicitar recursos para que se tenha educação ambiental para a segurança alimentar e soberania alimentar. Mas por quê? Porque, olha só, a gente tem uma política pública que está escrito isso. Né? Então, a política pública é um instrumento importante para a destinação de recursos para a educação ambiental no nível da gestão. Mas o texto não define isso. Tá? Reginaldo Leandro pergunta, Reginalda, podemos começar pela política e depois o programa? Sim, a lei de educação ambiental, o ideal é que você comece pela lei, e não é impossível fazer o contrário, mas o ideal é que você faça a sua lei de educação ambiental e depois o programa. Mas tem o contrário tem também. Tem experiências que no momento em que se decide fazer o programa, isso incide na política. Então, por exemplo, no caso do Rio, tínhamos uma política, uma página, né? Tá lá, que dizia nada de nada. O processo de elaboração do programa municipal levou ao quê? Levou à regulamentação da política.
porque lá no espaço de controle social, como é que foi, como é que as questões começaram a surgir? A gente vai fazer um programa, mas aonde que está escrito o sistema de educação ambiental? Onde está escrito quem é o órgão gestor? Onde está escrito onde é o controle, o espaço de controle social? Não estava escrito em lugar nenhum, apesar de tinha lá a política, né? Então, o processo de construção do programa municipal incidiu na regulamentação da política. Tem programa que começa e nem política tem. Aí as pessoas, olha só, é necessário pelo menos uma página. A Marilene chegou a falar sobre isso, né? O Rogério Rocco, na live dele também. Pelo menos uma página com uma política regulamentando esse sistema, né? Então, o Programa Municipal de Educação Ambiental também fortalece, clarifica a importância da política também. Está com o microfone desligado. A comissão de elaboração do PROMEA poderá ser o fórum de controle social do mesmo nos territórios? Eu acho que não. Eu acho que até pode, mas não deveria ser, tá? Porque se ele está pensando o seguinte, essa comissão, ela já tem, qual é o fórum de controle que ele tem no município? É esse fórum que vai trabalhar a educação ambiental? Não necessariamente, eu acho que não deveria ser. Pode até, os membros podem ser comuns, podem transitar de um lado para o outro, mas eu não aconselharia a ser exatamente a mesma coisa, até porque, de repente, esse fórum de controle que ele tem, que eu não sei se é uma comissão de bacia, se é uma comissão, não sei o que ele está chamando exatamente de controle, de fórum de controle, né? Que grupo que ele está chamando, né? Porque você pode usar para vários grupos diferentes. Eu acho que ele pode ter participação, ele já trabalha num espaço de controle social, então isso é importante, mas eu acho que a gente não tem que reduzir a ele. Exatamente o que a Marilene falou, porque toda política pública, isso veio da Constituição, Rogério Rocco reiterou isso, né? A política pública ela tem o seu espaço de controle social. É um conselho, né? Uma câmara técnica de um conselho, enfim, né? E esse espaço de controle social, quando é verdadeiramente um espaço de controle social, ele tem lá os segmentos, né? Então tem o poder público, tem a sociedade civil, que seja paritário, que bom que seja paritário, né? Mas ele tem um processo de construção, né? Dele, né? Eleição, indicação, né? No caso da sociedade civil, a gente sempre preza muito que tenha uma reunião pública, que a própria sociedade civil defina, né? Eleja ou por consenso, né? Quem vai para aquele espaço de controle social. Então, isso é uma coisa. Como a Marilene falou, os sujeitos engajados, a gente pensa que são muito, mas são poucos. Então, às vezes, quem participou de uma comissão, né, essa comissão, né, que vai gestar o processo, que vai estar à frente do processo, acaba ele se elegendo, sendo indicado pelo poder público ou se elegendo pela sociedade civil para estar no espaço de controle social do programa da política de educação ambiental, né? Mas são duas instâncias diferentes, né? Mesmo que o processo se inicie por uma decisão política, por exemplo, de um espaço de controle social que já exista, né? A comissão é aquela comissão que vai pé de boi, né, Marilene? É a comissão que vai estar cotidianamente à frente de um processo, né? Que vai pensar a infraestrutura, que vai pensar, que vai estudar, que vai ver os diagnósticos, então é uma outra coisa. Gente, pelo adiantado da hora, eu só li as perguntas e não li os comentários das pessoas que estão assistindo. Então, peço desculpa a essas pessoas,
né, de não poder ler esses comentários, uns sobre as experiências locais e outros sobre dando parabéns à equipe, né, por todo esse trabalho e dando parabéns à Jaqueline e à Marilene pelas apresentações, né? Então, eu Fique gostaria... tranquila, porque a gente copia o chat e passa depois. Então, a gente só para não deixar de... tá? Né? Podem ficar tranquilos. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todas e todos nessa live, todas as pessoas que estão assistindo, que depois irão assistir mais tarde, a presença de Marilene e Jaqueline, e nós encerramos esse momento hoje. Boa tarde, bom trabalho para todas e todos. Boa tarde, pessoal. Eu ainda tenho meus recados. Eles vão ficar sem os meus recados. Pessoal, sexta-feira teremos a nossa última apresentação, né, com a advogada Andréia de Mello Martins. Aproveitem para tirar todas as dúvidas em relação aos percursos de validação e institucionalização do Promeia, tá? E até sexta-feira nós precisamos ainda nos encontrar lá nos fóruns, né, de debate, bater aquele papinho, e nós estamos ansiosas, né, Jaqueline, aguardando também a atividade 2 daqueles que ainda não enviaram. Então, gente, muito obrigado, boa tarde. Professora Elaine, muito obrigada pela sua eterna parceria, minha grande professora, minha ex-pró-reitora de extensão, né, muito obrigada, né, Jaqueline, e a toda a equipe que está aqui, Alex, Luciene, Luiz, Jéssica, que está lá no YouTube, então, Ágata, né, a todo mundo a Sônia, que está aqui com a gente também. Então, a todos, o meu muitíssimo obrigado e até sexta-feira. Até sexta-feira.